Eu sou Celso Caldeira, sou professor titular de endodontia aqui da Faculdade de Odontologia da USP e vim contar um pouco para vocês tudo sobre as mudanças que vêm ocorrendo na endodontia ultimamente, principalmente nos últimos 10 anos. Então, tudo isso é motivado por uma mudança que tem ocorrido também nos dentes, da parte anatômica, da parte fisiológica, tudo devido a todo esse movimento de mudanças de vícios, hábitos que nós temos enfrentado hoje em dia. Então isso modificou muito a estrutura do dente. Tanto é que hoje em dia na endodontia nós atendemos muito mais dentes que têm uma diminuição do volume da câmara pulpar, dentes com canais mais calcificados, mais mineralizados. É muito mais difícil a gente combater, inclusive, as patologias como as periodontites apicais. E para tudo isso, falando especificamente do preparo do canal radicular, nós temos a grande facilidade de hoje em dia trabalhar com uma automatização de todo o processo. Então isso trouxe sim um ganho muito grande de velocidade no tratamento, de conforto para o nosso paciente, e também um aumento da qualidade desses tratamentos, levando a um índice de sucesso muito maior. E para que a gente alcance esse nível de sucesso, é evidente que nós precisamos utilizar instrumentos adequados, materiais adequados, equipamentos adequados para que a gente alcance um índice de sucesso que hoje em dia é considerado talvez o mais alto dentre todas as especialidades, beirando 98%, 99%. E para isso, é o que a gente fala, utilizamos sim os instrumentos, os sistemas de automatização, seja num movimento reciprocante que a gente fala, num movimento rotatório. Então existem várias possibilidades nesse sentido. E para isso, uma coisa que nós sempre falamos é só seguir uma sequência básica de nunca ter pressa para fazer o tratamento, irrigar bastante. Ainda usamos o hipoclorito de sódio, numa concentração entre 1,5% e 2,5%, mas é muito importante que se faça essa irrigação constante. E aí sim, selecionar os instrumentos que a gente tem, os mais adequados, se a gente tem uma curvatura no canal, se a gente já sabe que o canal é um pouco mais calcificado ou mineralizado, e aí vamos fazer essa seleção dos instrumentos. Existe uma sequência básica, lógica, simples para que todos possam utilizar, que ela parte desde o princípio da utilização de um instrumento manual, que ele pode ser 8, 10 ou 15, como está sendo demonstrado aqui, e a partir daí seguir numa sequência em que a gente define o canal radicular, que a gente chama essa fase de glide path. Então nós fizemos a exploração, agora nós fazemos a definição do canal, que pode ser feito também com instrumentos manuais, e também com instrumentos automatizados hoje em dia. Partindo desse primeiro momento em que a gente definiu o canal, nós vamos passar por uma fase que pode ser chamada de um pré-preparo em algumas situações, ou passar diretamente para o preparo propriamente dito. Esse pré-preparo ele utiliza instrumentos que não são tão calibrosos ou não têm tanta conicidade e facilitam depois a penetração desses instrumentos que vão preparar mesmo o canal radicular depois. E aí sim, passamos para a fase de preparo do canal, num instrumento já com um diâmetro de ponta e uma conicidade que a gente fala um pouco maior, e finalizamos isso com também um instrumento de ponta. E claro que a gente está falando mais nessas situações mais difíceis de a gente trabalhar, que hoje em dia já são praticamente as mais usuais, em que você tem muito dente calcificado, muito dente estreito, que infelizmente nós temos que encarar isso de frente. Então, feito tudo isso com muita calma, irrigando bastante, e naquelas situações em que você tem lesões grandes, ou o dente está exposto, aberto há muito tempo na cavidade oral, aí sim a gente usa uma medicação intracanal. Senão, o tratamento hoje em dia ele é prioritariamente feito em uma única sessão. E partindo desse princípio, você já deixa todo o dente preparado, isso, claro, observando cada tipo de condição clínica do paciente, mas o dente já fica preparado para a gente fazer a finalização dele depois com uma obturação extremamente adequada, como a gente vai contar num outro momento.
Então, fiquem atentos, façam com calma e trabalhem com os instrumentos, com essa automatização que a gente tem hoje em dia.